Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal. Sou Marcelo Amazonas e você está assistindo ao Ad Libitum. Hoje eu vou falar sobre as análises harmônicas, foi o assunto vencedor da última pesquisa do canal. Quer participar, já sabe, clica no sininho, fica ligado nas postagens do canal e você pode votar nos assuntos que você gostaria de ver aqui no canal. Esse análises harmônicas foi o assunto votado nessa última pesquisa. Antes eu resolvi fazer lá os subdominantes secundários, né? Os dominantes e subdominantes secundários, que é para a gente poder avançar agora nas análises. A música de hoje é uma música bastante interessante de um mestre, um compositor que eu considero um mestre, né? Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, o nosso Tom Jobim, uma música que, apesar da aparente facilidade, é uma música que traz bastante coisa, além de ser didática, ela traz vários elementos sobre os quais a gente pode falar um pouquinho. Bom, essa música foi feita em 1959, numa época em que o Jobim, ele mesmo começou a fazer as letras para as músicas dele. Em 57, 58, o Vinícius tinha se afastado um pouco do Rio, foi assumir lá no Uruguai, né, embaixada, compromissos diplomáticos, então isso também empurrou o Tom para trabalhar com os outros letristas, né, Dolores Duran, Newton Mendonça, grande parceiro de grandes sucessos, e ele mesmo começou a meter a mão na massa e fazer essas letras. Então, essa música, para começar, a gente pode ver que ela tem 16 compassos, é uma forma interessante, e além da forma, ela faz, logo de cara eu posso chamar a atenção, vou colocar aí na partitura, para o fato dela utilizar sempre esse mesmo motivo, né? Eu li até uma crítica de um jazzista americano que falava tipo um mesmerizing, esse motivo da música vai sempre ficando meio aberto e tal, só é conclusivo mesmo lá no final, né? Outra coisa que a gente pode chamar atenção, ela já procura um pouco, apesar dela ser tonal, esse começo e essa melodia com esse motivo dela de dois compassos sempre, ela deixa mais ou menos aberto, essas notas da melodia vão repousando sempre em notas que são tensões dos acordes disponíveis, né? Cores, então ela começa aqui na nona, depois vai para a nona, quando vira menor, e se a gente fizer o Fá mesmo, o Fá sus, vira 13, fica ainda mais aberto. Então ela está sempre assim, na maioria do tempo ela está repousando ou passeando por essas tensões. Isso também é um aspecto interessante da música. Bom, então vamos lá. Eu vou passar os procedimentos através dos quais a gente vai fazer a nossa análise aqui. E o primeiro procedimento a gente vai ver a tonalidade da música. Então, nesse caso, a nossa música está em Dó maior. A gente já pode ver a armadura de clave, já pode ver lá o primeiro acorde, às vezes pode ver o último. No caso, aí tem um acorde de preparação, simplesmente dominante. Se não tivesse esse acorde, essa música poderia terminar assim nesse Dó, dois compassos, se não tivesse. Como eu vou falar sobre essas coisinhas, vou falando depois, tá? Então, primeira coisa, a música está em Dó maior, e aí anoto aqui embaixo Dó maior. A partir daí, o segundo passo é a gente encontrar os acordes que são diatônicos, que fazem parte aí dessa tonalidade de Dó, do campo harmônico do Dó jônio, do Dó maior. Então eu vou colocar lá embaixo, nem sempre vai dar para colocar, tá? Porque senão cada subdominante e dominante secundário, essas coisas, teria que vir de uma escala diferente, teria que colocar milhões. Então, mas nesse princípio, à medida em que for possível, como é a primeira análise, eu vou colocando essas coisas. Então, a gente tem lá do jônio, agora vamos procurar os acordes que são diatônicos. No 1 mesmo, não tem anacruzo nem nada, nenhuma preparação, acorde do primeiro grau lá. Depois no segundo compasso a mesma coisa. Esse Fá a gente vai deixar, já tem nota estranha ao modo, Si bemol, essas coisas, então a gente vai pular. E a gente agora vai para esse outro, pro outro Dó. Primeiro grau a mesma coisa, vamos assinalando. Esses que a gente diatônico for encontrando, já vamos assinalando. Mi menor, Lá 7 não. Ré menor. Ré menor é o segundo grau, então a gente já assinala. Depois que a gente tem Si meio, Mi menor, Lá menor, que é o sexto grau. Esse sexto grau eu vou colocar aqui do ladinho, aqui para a gente ver, colocando um pouquinho diferente aí, porque depois ele também vai ter uma outra função, para dar espaço, né, na hora da análise. Ré 7, a gente não tem, agora Ré menor não está dentro, né? Teria a nota fora do Dó, né? Fá sustenido. E a gente agora
tem o Ré menor aí, ó, o acorde do segundo grau, então a gente vai anotar segundo grau. Esse Sol 7, ele tá lá no quinto grau, mas como ele tem esse bemol 9, ele tem nota estranha ao modo, então ele tá vindo de um empréstimo, né? Então a gente não vai ver isso agora. Então só os acordes diatônicos, tá bom? Temos o 1, o 2 no compasso 9, depois tem o 6, né, o Lá menor, Ré menor e o acorde do primeiro grau, o 1. Agora a gente tem que procurar os acordes que antecedem esses acordes aí que são diatônicos. A gente vai reparar que normalmente esses acordes eles são dominantes ou subdominantes secundários, ou os dois, né? Lembra que eu falei lá no outro vídeo? Antes do quinto grau pode vir sempre o segundo, antes do dominante pode vir sempre um subdominante, né? Na forma do quarto grau ou do segundo grau. Então a gente vai ficar ligado nisso. Eu vou colocando de volta a tabela aqui. Então olha, os acordes que tem aí imediatamente antes desses acordes que são diatônicos. O Dó não tem nenhum, não tem anacruse, como eu já falei, não tem nada, não tem preparação, então direto o primeiro grau. Ali aquele Fá, mesma coisa, tem nota estranha ao modo agora, também não vamos assinalar ele agora. Mesma coisa, primeiro grau, aí agora Mi antes do Ré menor, né, do compasso 9, a gente tem sim um dominante secundário, também ele é dominante, é Lá, seja acorde maior com sétima menor. Então, esse acorde já vou deixar marcadinho aí, tá? Ele já é o 5 do 2, que nem a gente viu lá na outra análise, a gente começou a ver lá, né, no dominante e subdominante secundário. Se você quiser assistir mais sobre esse assunto, ainda tiver a dúvida, você pode acessar o vídeo lá, voltar aqui ou esperar acabar aqui e ir para lá, tá bom? Então, continuando, a gente tem aqui, ó, o 5 do 2, então já vou assinalar 5 com sétima, né? 5 do 2, e depois já fui pro 2, tá bom? Antes agora do próximo diatônico é o Lá menor. Então, antes do Lá menor, a gente está vendo o Mi 7, tá vendo? Então, esse Mi 7 também nos leva ao 5 do 6. Eu anoto 5 com sétima do 6 e depois lá eu vou anotar o 6, que eu já tenho ali anotadinho, né, ali em cima. Agora, lembra que eu falei que esses acordes podem ser sempre precedidos pelo subdominante, pelos seus dois. Antes de um 5 de alguém, pode sempre vir o 2 de alguém. Então, agora vamos encontrar os subdominantes secundários. Esse vai estar antes desse 5, vamos ver se vem um 2 dessa tonalidade para a qual a gente se dirige. Então, ó lá, no caso do Ré menor, antes do quinto dele, que é o Lá 7, veio o Mi meio diminuto. Então é assim que a gente vai procedendo, a gente vai anotando 2 meio diminuto, né, com sétima, então 2 do 2, 5 do 2 e 2. Lembra que eu falei lá nas análises, né? Assim como tem 2 do 2, 5, 1, tem o 2, 5 do 2, 2, 5 do 3, 2, 5 do 4. Então, ó, como a gente está vendo aqui, já aconteceu agora. Agora vamos fazer a mesma coisa indo para o 6. Ó, antes do Mi, esse agora no mesmo compasso. Tem ali o Si menor meio diminuto, 2, 5 do 6, mesma coisa. 2 meio diminuto com sétima, né? Então a gente tem 2 do 6, 5 do 6 e fomos para o 6. Como outro passo que a gente tem que fazer é procurar por acordes dominantes não resolvidos, né, que vão gerar aquela cadência de engano. Quando ele é o quinto de alguém, não vai para esse alguém, ele faz essa cadência deceptiva. Então, por exemplo, esse Ré 7 é bem o caso, né? O Ré 7 nos levaria ao Sol, que seria o quinto grau. Então ele seria o 5 do 5. Ele vai ser, porém ele faz a cadência de engano, depois ele vai para o 2, como a gente está vendo. Então a gente já assinala ele aí. Agora a gente tem que reparar que antes dele, esse 6 aí também está fazendo papel de 2, né? Ele também pode ser o 2 desse Sol, né? Então, no caso, ele é 6, mas ele também é 2 do 5. Depois vem o 5 do 5 e depois a cadência de engano, né? Não vem esse Sol. Então, a gente também vai anotar lá embaixo. Nesse caso, é mais forte essa relação, né, do Lá menor. Apesar dele estar resolvendo do compasso anterior, ele já encadeia, né, um novo ciclo de 2, 5, 1, né? Com outra densidade, cada um no compasso dessa vez. Então, é 2 do 5, 5 do 5, depois cadência de engano, 2. Bom, agora como último passo para esses outros acordes que têm notas estranhas ao modo, digamos assim, são acordes que vêm de empréstimo modal, vêm de outros modos. Então, é o que a gente deve fazer, é isso, procurar por esses acordes que exerçam funções dentro desses outros modos que se geram dentro das outras escalas. Eu estou sempre falando por aqui, maior, a menor melódica, harmônica, natural. A gente tem que saber todas essas configurações desses modos. Então, por exemplo, vamos comparar lá com o modo menor, esse Fá 7, e o Sus deixa meio ambíguo, né, essa sonoridade. A gente não tem. Então, em princípio, né, ele pode estar vindo do menor, do Dó menor, pode ser o quarto grau sus do Dó menor, então como se fosse, né?
Mas no original a gente já viu, quando o pessoal improvisa também tudo, que o pessoal usa o Lá natural. Então ele só pode estar vindo do dórico, do Dó menor dórico, né? Ele está passando a mão, está dando aquela inflexão modal, está dando essa cara, né? De um pouco mais aberto, um pouco mais fechado. Então na hora de anotar a gente tem que colocar, esse é o 4, a gente já colocaria, né? 4 sus, né? E a gente vai colocar que é do 1 dórico, então esse é o 4 do 1 dórico, tá bom? Então olha lá, a gente tem um maior. Legal, né? Como eu falei, nessa época o pessoal ia procurando umas cores modais, ele, o Johnny Alf, o pessoal ia emprestando bastante, várias sonoridades. Então uma música simples que tem bastante coisinha, uma música muito legal e também é didática, né? Por isso que ela é legal, tem esses acordes também, essas pequenas cadências, dominantes secundários e tudo isso, por isso que ela é legal, conforme a gente já viu aí. Então olha, Fá 7, tá? Ele pegou o 4 do 1 dórico, depois ele foi pro 1 jônio, normal, abril, aí ele faz o 2/5 do 2. Então lembra lá no outro episódio que eu já falei, quando a gente está se dirigindo para um tom é como uma modulação, esse 5 ele tem relação com esse acorde para onde ele vai resolver, com o Ré. Então esse Lá ele está no Ré menor harmônico melódico, né? Ou se for Lá 7 simplesmente, né? Mas aqui é bemol 9. Então ele tem tá bom? Bom, quando ele faz aquele Mi meio diminuto, a gente quando vai improvisar pode usar o Lócreo 9, né? Que é aquela escala que está lá no sexto grau da menor melódica, o Lócreo 9, esse modo, né? Que corresponde ao Lócreo com a segunda maior, né? E a gente pode usar o próprio Lócreo, né? Esse acorde aqui, que tem a segunda menor, né? Que é o acorde mesmo no seu estado puro, que vem do modo menor natural. Então, o Jobim ele usa o Lócreo, ele usa esse Fá natural, tá? Não usa o Fá sustenido, apesar de ser comum. Foi lá para o 2, depois 2/5 do 6, depois ele faz o próprio 6. Aí ele tem o Ré 7, o 5 do 5. Sempre que a gente tem o 5 do 5, pode usar a maioria esmagadora. Tudo isso, gente, essas escalas e tudo isso a gente vai vendo, são várias opções, as coisas vão se abrindo, essas possibilidades. Mas existem, claro, os clichês, as coisas mais à mão, que depois a gente deve procurar fugir disso, né? Então a mesma coisa, como se fosse esse quarto grau desse Lá menor. Então ele faz, né? Lá menor. Mixo 4 mais, depois ele tem o 2, e depois ele tem esse acorde aqui, como é um sus, veja, as notas desse acorde, Fá, Lá bemol, que é a nona bemol, e a quarta, que faz o Dó, né, tira a terça, elas formam um acorde de Dó. Se você pegar outra nota as outras notas por onde a melodia passa, isso é como a escala, ó, você está começando do Fá, mas essa é a escala do Dó menor natural, tá vendo? Do eólio. Então, ó. Tá vendo? Então ele tá nesse lugar aí, ele tá fazendo esse acorde que é do subdominante, né? Lá do menor, do eólio, o quarto grau, mas pôs o baixo lá. Então você pode usar essa escala, essas notas, né? Muitas vezes ó, a gente encontra no original, eu coloquei aí só para ser o 2 do 1 eólio lá, o último Fá menor 6/9, né, para repetir aquele Sol lá numa outra versão. Mas muita gente toca esse Fá com sétima, né? Então, por exemplo, Dó, Fá 7. Aí ele seria o 4, ao invés de ser o 4 sus lá, como no começo, né, do 1 dórico, ele seria simplesmente o 4 do 1 dórico, tá bom? Esse Fá 7 aqui. Mas como eu fiz esse Fá menor 6/9, esse Fá menor tem as mesmas notas lá do outro acorde, né? Com baixo no Dó. Então, olha só. Eu queria dar uma outra cara. Mantenha uma segunda. Para abrir de novo.
Tá bom? Então, olha, dando uma geral. A gente sabe lá, primeiro grau a gente tem o jônio. Às vezes, nessa escala, como tem essa tensão disponível, 4+, às vezes uso o dó lídio também, uso o dó com quarta aumentada. Depois lá pro Fá a gente tem, e lembra, ele é o quarto grau. Quando você sabe isso, você sabe as notas que estão envolvidas. Então ele é o 4 sus, né, do 1 dórico. Você pode considerar que é um Mi bemol em cima de um Fá. Você pode se guiar por quartas, fazer milhões de combinações, tá? Só para você saber os nomes das notas. Depois você usa tudo, usa pareamento de tríades, essas coisas. Se quiser, olha lá nos outros episódios do canal para ir se inspirando, ter ideias, tirar. Mas o princípio é o mesmo que a gente fez com todos os modos. Vai tirando as tríades, vai fazendo broken triads, fazendo as tríades de todos os jeitos, vai fazendo tríades sus, outras sonoridades, escalas diferentes, pode fazer arpejos por quartas, por outros intervalos e seguindo, fazendo todo tipo de padrão, tá? Para ir estudando. Então, você sabe que esse aí é o quarto grau. Depois você tem o jônio de novo. Aí você tem um Mi meio diminuto, que é o lócreo, né? Aí o Lá, que vem da menor harmônica. Eu tô colocando a terça, né? Menor e maior, o sustenido 9, para chegar como uma aproximação cromática. Então, dentro do Lá, você tem esse conjunto de notas. Ré menor, aí tem Ré menor é o segundo grau, você pode usar lá, né, o 2, o dórico mesmo. Aí Si meio diminuto, a mesma coisa, você pode usar ou o lócreo 9, lembra que eu falei? São mais ou menos intercambiáveis, o lócreo 9. Ele vem lá do outro modo, né? No caso, em vez de fazer o Si com a segunda menor, faz com a segunda maior. Aí você tem nesse Mi a mesma coisa, menor melódico, o harmônico do Lá. Tá bom? Aí você tem o mixo 4+, toda vez em cima de um 5 do 5, a maioria das vezes. Tá? Você vai poder usar outras escalas, dependendo do contexto, dependendo da melodia. Mas isso é o clichê, a gente vai colocando assim, né? A gente fez análise, vê como funciona e põe essas escalas. E depois você tem o Ré menor, essa cadência de engano, né? Mesma coisa. E esse Sol, a gente tem... Entendeu? O mesmo conjunto de notas. Você sabe de onde vem? Você pode fazer o mesmo conjunto de notas. Pode considerar que você está fazendo um Si bemol, entendeu? Em cima desse Sol. Pode considerar um Fá menor. Mesmo conjunto. Como se fosse um Fá menor 6 aí dentro, tá bom? E aí você pode usar 6, 9. E depois jônio. Bom, e a gente vai assim, vai fazendo as análises. Agora eu vou dar uma geralzinha. Então, como você viu, vou falar os procedimentos novamente para a gente ir fazendo as análises e depois a gente vai fazendo, vai seguindo. Eu vou pegar outras músicas, tem milhões de exemplos e tem milhões de assuntos sobre os quais a gente ainda tem que falar, que ainda não apareceram nessa música, por isso que eu peguei essa música também, porque ela estava boa para começar. Agora não apresenta tanto outras coisas, modulações, esse tipo de coisa, desvios cromáticos e quebra em quadratura, nem nada disso. Uma música simples, mas que já traz um pouco de empréstimo modal, cadência, né? Subdominante secundário, dominante secundário, subdominante secundário não resolvido, que é o quinto do quinto, né? Aquele Ré7, traz acorde de dupla função, o Lá menor que pode ocupar,
tanto o papel do 6 como ele pode ser o 2, depois fazer o papel de subdominante, isso é interessante, tônica e subdominante, depois. Então, essas várias coisinhas que a gente vai vendo por aqui. Então, deixo aí os procedimentos para as análises harmônicas, né? Aí na tonalidade maior, como foi o caso dessa música. A primeira coisa, a gente acha a tonalidade. Segunda coisa, a gente deve achar os acordes diatônicos. Como terceiro passo, verificar os acordes que vêm antes desses acordes diatônicos, né? Na maioria das vezes são os dominantes e subdominantes secundários. Esses dominantes, lembra, podem ser precedidos pelos acordes secundários e subdominante, né? Seja na forma de 2 menor ou na forma de 2 meio diminuto. Depois a gente tem que achar esses acordes não resolvidos, esses dominantes secundários que não resolvem e que resultam em cadência de engano ou cadência deceptiva, né? E por fim a gente vai olhar naqueles acordes em notas estranhas ao modo, aqueles acordes que são de empréstimo modal, de que modo eles vêm, né? A gente vai então ver quais são as relações dele com esses modos que se geram nessas outras escalas, menor melódica, harmônica, eventualmente na maior melódica, enfim, todas essas outras escalas, tá bom? Então é isso, a gente vai avançando, essa foi a nossa primeira análise harmônica aqui do canal e muitas mais virão. Se você gostou desse episódio e quer ser avisado sobre os próximos, pode se inscrever no canal ou apertar o sino das notificações. Dúvidas, críticas, sugestões de pauta, é só escrever tudo e mandar através dos comentários para isso que é mais um canal nesse imenso abismo do binário que é a nossa internet. Mais uma vez um grande abraço, bons estudos e até uma próxima.